Você sabe o que é branding? Você se enxerga como marca? Não? Não tem problema. Esse episódio é para você. Nossa convidada de hoje, ela tem mais de 15 anos de experiência em branding. Mas, antes de apresentá-la, eu vou me apresentar, caso você ainda não me conheça. Meu nome é Jaque Vidal e a minha maior missão é conectar pessoas. Sejam bem-vindos ao Papo com Nutri, o lugar de ouvir e de falar sobre carreira, empreendedorismo e execução. 2023 chegou poderoso. Essa bancada aqui só vai ter mulher poderosa. E é claro que eu não poderia deixar de ter aqui do meu lado esquerdo uma co-host poderosíssima. Vânia Matoso já é figura marcante em todos os congressos de nutrição. Ela fala lindamente sobre o nosso intestino e esteve aqui com a gente no último episódio. A sinergia bateu tanto que eu falei, Vânia, com esse seu mindset blindado e a forma como você fala de empreendedorismo, bora fazer uma temporada juntas, junto com mulheres. E é isso, ela está aqui do meu lado. Vânia, estou muito feliz, muito lisonjeada de dividir esse espaço tão especial com você. Te admiro como mulher, como empresária. E hoje, o que aguarda a gente? Bom, para esse ano, a palavra do ano é transformação. Eu sou Vânia Matoso, eu sou nutricionista por formação, sou especialista em saúde intestinal e saúde da mulher, modéstia à parte, uma das maiores referências do país. E, atualmente, eu sou mentora de mulheres, de profissionais da saúde. Então, não sei se você sabe, mas essa temporada a gente buscou falar sobre empreendedorismo feminino. Nós acreditamos que o nosso passaporte para a liberdade é a gente ser bem-sucedida na nossa profissão. Então, a gente vai falar muito mais do que carreira, a gente vai falar de empreendedorismo. A palavra para esse ano, para mim, é transformação, é iluminação. E aqui no Brasil, nós somos um dos maiores mercados de mulheres empreendedoras do mundo. Aqui no nosso país, 57% das empreendedoras são mulheres. E os ramos que a gente mais gosta é alimentação, moda e beleza. Eu acho que tem tudo a ver com a nossa convidada de hoje. Não só falando sobre beleza, mas muito mais. Mas acaba que a gente tangencia também esse assunto. Além da nossa convidada ser belíssima. Com certeza. Né, poderosa. Mas antes disso, roda a vinheta. Para esse primeiro episódio, nós temos Lívia Roque, que é especialista em branding. Lívia, muito obrigada pelo seu tempo e pelo seu carinho de estar aqui com a gente e dividir tanto conhecimento que a gente já sabe que você tem. Vamos começar de maneira bem direta. Quem é Lívia Roque? O que faz? Por que faz e como faz? Obrigada, Jaque. Obrigada, Vânia. É um prazer estar aqui com vocês. Sou meio desastrada, já deu pra ver. Isso já é um skill aí da minha personalidade. Bom, eu trabalho com branding há 15 anos, sou mãe e sou mentora de mulheres que querem construir um nome forte no mercado. Para mim, assim, o nosso nome é o nosso maior poder para a gente ser bem paga pelo que faz. Então, todo o meu trabalho gira em torno de construir essa valoração em torno de quem a gente é. A partir do momento que a gente tem um nome forte, a gente consegue muito mais oportunidades, a gente consegue ser mais livre, a gente consegue ser mais bem remunerada, mais bem valorizada. Então, todo o trabalho de branding gira em torno disso. Sou mentora, escritora, professora e tenho também Você me escreve muito bem. Ah, obrigada. Você escreve muito bem, não é, Vânia? É verdade. Vânia? Escreve e fala muito bem, Sim. né? Que oratória é uma soft skill também. Você acha que você escreve ou fala melhor? Eu escrevo melhor. Eu sinto que eu escrevo melhor do que eu falo. Mas o falar, ele vai no automático quando a gente tem muita consciência e segurança daquilo que a gente faz, né? Sim. Acaba que fica fluido o raciocínio, a gente vai no automático. E você escreve muito bem porque você lê muito, né? Leio muito, adoro, sou apaixonada. Quanto mais a gente lê, melhor a gente fala, melhor a gente escreve, né? Eu adoro a ideia de que ler é pegar o cérebro de outra pessoa pra gente, né? Então a gente vai montando ali como se fosse um quebra-cabeça, né? De informações, e aquilo ali faz parte do nosso capital intelectual, então acaba que a gente consegue se expressar melhor pro mundo, a gente tem clareza de pensamento. Sim. Eu prefiro ler um livro do que ver uma série, por
por exemplo, eu sou mais a do livro, mas o interessante é que eu sou muito consumidora de livros da minha área e de áreas vizinhas à minha. Eu não consigo ler, por exemplo, um romance. Até gostaria de ler, mas eu sempre escolho, eu sou muito assim, eu preciso otimizar meu tempo, eu sou muito assim, hard work, então eu preciso otimizar meu tempo de leitura, eu acabo escolhendo um livro que vai complementar muito na minha profissão, no meu propósito. Me fala uma coisa, como é que surgiu essa ideia de nicho em branding? Como isso começou? Gente, olha só, o podcast começou muito antes de começar aqui. Os bastidores, não está escrito o que eu já aprendi aqui hoje. Mas conta para as profissionais da área da saúde que estão aqui nos assistindo, como é que começou Lívia Roque pensar em branding? Então, eu trabalhei na Disney há um tempo atrás, e para mim a Disney é uma escola de branding, porque você entra em contato ali com a experiência, com tudo ornando, com uma marca que todo mundo deseja. Quem não deseja para a Disney, né? Sim. Então, começou ali. Quando eu trabalhei na Disney, eu sou publicitária, de formação. E aí eu fiz um work experience na Disney, e quando eu voltei para o Brasil, eu falei, eu quero fazer isso com as pessoas. Eu quero trabalhar com isso. E aí eu tive a minha própria empresa, mas não era aquilo que eu queria, porque eu criei a minha marca, a Flori, que era uma marca de lingerie, que era linda, as meninas adoravam. Só que eu queria criar marcas. E eu sou casada com um cirurgião plástico. Sim. Então, eu comecei a criar a marca do Bernardo. O Bernardo, ele se formou na residência e ele não tinha nada. Ele não tinha alguém para colocar ele no mercado. Ele se viu naquela situação assim, e agora? Como é que eu faço para captar paciente? Sim. E agora? Eu tenho muito conhecimento, como é que eu coloco esse conhecimento a ponto das pessoas virem para mim com cara de novinho, recém-formado? O que eu faço? E aí, a gente não encontrou esse suporte no mercado. E aí, eu comecei a estudar cada vez mais branding, a gente começou a construir o branding dele, e aí eu montei a minha agência, que é o Estúdio Médico, eu tenho uma agência de marketing para médicos. Que máximo! Vocês percebam que tudo nasce da dor, né? É da dor. Toda dor é uma oportunidade. O nosso propósito, geralmente, nunca é assim, no amor, vem, não, é na dor. Você teve a dor dentro de casa e foi curá-la. Exatamente. E eu falei, bom, preciso fazer alguma coisa. A Flori, que era a minha empresa da época, eu não estava tão motivada porque eu queria criar marcas. Eu já tinha criado a Flori, então parecia que faltava um propósito, sabe? Legal. E aí eu comecei a ajudar o Bernardo a criar a marca dele. Ele, hoje em dia, ele é um dos principais cirurgiões plásticos do Rio, tenho muito orgulho de falar isso, ele é speaker de marcas grandes, ele é um super médico. Você fez o branding dele. Eu fiz o branding dele, que é muito além da rede social. A gente construiu uma rede de contatos poderosa por trás da marca dele, sempre com muita ética. Então, todo o trabalho que a gente fez, depois eu comecei a fazer para outras pessoas também. Médicos também? Para outros médicos também. Só que aí eu me encontrei... eu me encontrei muito mais motivada em trabalhar com mulheres, com médicas, mulheres. Sim. Porque a mulher, a gente está aqui falando para mulheres. Então, assim, a mulher, a gente precisa... Quando a gente consegue empoderar uma mulher, isso é muito... Isso muito vibra poderoso. Dentro da gente. Exato. Eu acho que quando a gente liberta uma mulher, a gente está liberando todas elas, né? Então, à medida que, de pouco a pouco, 1, 2, 3 mulheres vão ressignificando sua vida, vão entendendo sua jornada, é como se fosse uma onda, né? Então, aquilo vai se espalhando de modo que outras que talvez nem tenham pensado nisso consigam, de fato, entender que, caramba, eu também posso, Eu também posso. Eu acho que um dos meus principais valores é a liberdade, né? E eu acho que nosso trabalho, como eu falei, a nossa carreira está muito associada à liberdade, na minha visão, né? E eu acho que a gente tem que ser livre até para escolher não ser. Exatamente. Eu posso escolher não ser livre, contanto que seja a minha escolha. Sim. E a partir do momento que eu liberto uma mulher com conhecimento, com imagem, com trabalho, é uma onda, né? Que aos pouquinhos, aquele movimento da borboleta, sabe? O efeito borboleta, que acontece uma coisinha aqui e aquilo vai ganhando uma consciência mundial. Sim. Tô bem filosófica hoje. Mas eu amei exatamente isso. Eu penso muito assim também. Eu lembro que eu comecei a praticar yoga, que sou apaixonada por yoga, e a minha professora de yoga, ela era
Ela é muito boa, muito boa. E eu falava muito isso pra ela. Ela não conseguia enxergar esse valor. E eu falava isso pra ela, até que um dia ela chegou pra mim e falou: Lívia, você tem um poder especial Um um talento especial, que você empodera as mulheres, que você acende a chama das mulheres. Agora você faz a gente amar a nossa profissão. Seu olho brilha quando você fala isso, sabia? Porque eu amo fazer Seu olho isso. brilha. Eu amo fazer isso. E aí eu falei: pra que eu tô falando pra médicos? Eu vou falar pra mulheres. Então, na verdade, eu não tirei um nicho que eu tinha, eu mudei meu nicho. Então, hoje em dia eu atendo muitas médicas, mulheres, muitos profissionais da saúde, muitas arquiteta, nutricionista, fisioterapeuta, tudo que é profissão, empresárias, estilistas, que querem construir um nome forte no mercado. E o que seria, assim, Lívia, um nome forte no mercado, né? Quando a gente fala em branding, como é que você pode traduzir para quem nunca ouviu essa palavra? O que é ser uma nutricionista, por exemplo, e ter um nome forte no mercado? Nome forte. Vamos pensar aqui no seguinte: se eu falar para você pensar numa supermodelo brasileira que tem uma beleza muito natural e está muito à frente de questões de proteção da natureza, Sim. Quem a gente está falando? Gisele Bündchen. Isso é o branding, isso é a marca pessoal. Ou se eu falar, por exemplo, uma apresentadora e atriz americana que é negra. Quem eu tô falando? Já sei, pra mim foi a escolha. Que é a mulher mais bem paga do mundo, é a Oprah. Então, quando a gente constrói um nome forte, a gente alcança uma posição única, que é só nossa. Perfeito. E a gente cria esse significado na mente das pessoas e a gente fica mais especial. Então, num mundo que tá todo mundo gritando as suas habilidades, que tá todo mundo competindo, a gente poder se destacar é muito importante, porque você acaba saindo na frente. E quando você consegue se destacar no seu nicho, independente do seu nicho, se você quer ser decoradora de festa infantil, você vai ganhar muito dinheiro com aquilo, porque você é a melhor naquilo. Você é a referência. Você é a referência, você é a autoridade naquilo. Como ser única num mercado tão competitivo? Lívia, eu acredito que essa deve ser uma das perguntas que muitas mentoradas suas e assim, preocupações, né? Como ser, e aí eu também quero perguntar isso para a Vânia, como ser única num mercado tão competitivo? Para mim, são os nossos aspectos pessoais. Porque se você estuda numa universidade X, outra pessoa vai estudar na universidade Y, vocês meio que sabem a mesma coisa. Certo. Então, os seus aspectos pessoais vai ser como você vai crescer além do teu conteúdo técnico e como você vai se diferenciar. Então, a gente tem que fazer uma mistura. Só a gente, só você é você. Então, existe muita gente que acha, por exemplo, que tem que criar um personagem, que tem que ser igual a todo mundo para ser aceito. Mas quando você tem coragem de ser você, e quando você sabe aproveitar bem os seus aspectos pessoais, o seu jeitinho, você cresce. Sim. Entendeu? Você cresce. Então, assim, eu tenho uma metodologia dos capitais de valor. Legal. Era a próxima pergunta aqui que a gente ia fazer. E esses capitais de valor... Toda hora eu esbarro, gente, no microfone. Tranquilo. Porque eu sou desastrada mesmo, você já sabe. Gente, ela é pisciana. Eu sou pisciana. Não, mas tem alguma coisa de Capricórnio. Tem. Porque... O que você tem? Não, eu tenho touro. Não, peraí. É alguma coisa de fogo. É o Áries, ou é Capricórnio. Não, você tem peixes, ascendente, touro. Gêmeos e touro. Então, nada de gêmeos. mas ela tem Marte na casa 10, ela falou. Eu tenho. Na casa do Eu sou trabalho. E acelerada. aí ela... E eu tenho TDAH. Sério? Tenho TDAH. Gente, rapidinho, isso aqui vai durar 3 horas. Senta aí. Vai lá, faz a pipoca com Pega nutritional um café, yeast. faz um chá. Faz um chá com a pipoca com nutritional yeast que vai durar. Vai, desculpa, te cortamos. Então, gente, os capitais de valor, eles, para mim, ele é o arsenal que todo mundo precisa ter para ser autêntico e para ter um nome forte no mercado. Então, são 5 capitais que a gente tem. O capital intelectual, que é o nosso conhecimento, e a gente estudar também as áreas vizinhas à nossa. Sim. Então, assim, eu sou nutricionista, mas eu vou também estudar hábitos, porque se eu não conseguir mudar o hábito da minha paciente, ferrou. Então, não adianta eu estudar só nutrição, eu tenho que estudar hábito, eu tenho que estudar neurociência, eu tenho que estudar tudo que precisa para fazer essa pessoa mudar, para eu realmente ser um agente transformador na vida dela. Então, o capital intelectual é isso, é você ir ampliando seu repertório. Que não é só nutrição, por exemplo, nesse caso. Não é só nutrição. Adorei o exemplo. Vamos lá, continua. E aí você já está se destacando, porque enquanto a maioria dos nutricionistas está ali estudando nutrição, você está estudando hábito, você está estudando neurociência, você está estudando, né, comportamento humano. Aí, beleza. Aí a gente tem o capital autoral. O capital autoral é a sua própria metodologia.
Tá. É você criar a sua metodologia, o seu sistema de atendimento. Por exemplo, eu apresentei aqui para vocês os 5 capitais, mas isso é algo que eu criei. Eu tenho o método Poder, que é uma outra metodologia de storytelling que eu criei. Então eu sei que isso me diferencia, porque ninguém vai conseguir ver isso com outros profissionais do mercado. Porque eu que criei, por conta desse capital intelectual. Sim. Eu agrupei todo esse conhecimento em um sistema para ficar mais fácil as pessoas entenderem os pontos de mudança, o que eu estou propondo no trabalho para a pessoa. Então, o capital autoral é você colocar ali toda a sua autoralidade daquilo. É você criar uma forma mais simples de você passar todo o seu conhecimento. Tá. E aí a gente tem o capital sensorial imagético. Eu chamo de sensorial imagético porque a imagem, né, a visão é um dos 5 sentidos, mas o cheiro também faz parte. Ai, amo coisa com tudo meu. Não, tudo meu, assim, por exemplo, o meu lavabo tem um cheiro específico, aí você desce para entrar no meu quarto, já tenho, eu amo. Eu acho que isso é atraente quando você entra numa loja. Você sente do corredor o cheiro da loja. Que loja é? Você fala, tô passando em frente à loja tal. A gente, nas 2 lojas que eu tenho, que é a Devitaminas, a gente fez um cheiro específico para a nossa loja. E o cliente, porque eu tô no Leblon, então o cliente do Leblon, ele entra e ele fala, nossa, só essa loja tem esse cheiro tão gostoso. Porque é exatamente isso, é uma experiência de marca, enquanto marca. Vocês sabiam que o spray, vocês sabiam que o cheiro de carro novo é um spray que as concessionárias colocam? Não sabia. É um spray para ter aquele cheiro de carro novo. E te dá aquela sensação de conquista de novo, de conseguir. Esse spray pra colocar todo dia. Pensa naquela massinha, Play-Doh, sabe? Sim. A gente sente o cheiro da massinha. Moranguinho, aquela bonequinha. Moranguinho, Melissa, que tem o cheiro do sapato. Isso se torna memorável. O cheiro do MacBook, o cheiro do iPhone novo. Então, o cheiro, ele é muito importante para você ter presença. Legal. E aí, eu vou perguntar para vocês, por exemplo, quantos perfumes vocês usam? Então, eu tenho poucos, porque eu sou, assim, sou uma pessoa pessoa fiel ao meu... Também. É essa palavra. Eu sou fiel. Eu só tenho um perfume. Eu tenho 2. Tem 2. Porque aí é o cheiro de vocês, Qual entendeu? é o perfume que você usa? Ai, segredo. Mentira, eu não tenho segredo, não. Eu uso aquele perfume da Chloé. Eu também! Ai, pra mim ele é Eu o também. perfume. Aquele de florzinha? Não, é um douradinho. É um douradinho bisotado? Não, Sei qual é. cheio de... menorzinho. Amo. menorzinho. Eu eu uso ele amo. há 4 anos Eu também. também. Eu só uso esse perfume. Eu não tenho mais nenhum outro. Eu doei tudo que eu tinha de Chanel, disso, daquilo, porque esse é o cheiro que eu quero representar. Perfeito. E aí, quando eu passo, as pessoas... esse é o cheiro da Lívia. A Lívia teve aqui. É. Tem minha vizinha, minha Lívia. Tá indo onde? Tá seu cheiro no elevador. Adorei. Porque fica memorável. Adorei. Então, são formas de a gente marcar. Marca é isso, né? Formas de a gente marcar. E aí, o capital, o sensorial imagético. Depois, a gente tem o capital cultural, que é aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo, a minha bandeira, as minhas crenças, os meus valores. Isso te torna único, isso te separa de muita gente. E o teu capital social, que é o networking. Os relacionamentos que eu faço, as pessoas que estão em volta da minha marca, que eu me relaciono. Então, com esse arsenal, a gente consegue gerar muito significado e a gente consegue se tornar memorável. Sim. E é assim que a gente se Adorei, destaca da Lívia. multidão. Adorei. O povo fala que eu falo muito amei e adorei, mas o que eu posso fazer? Eu adorei. Mas eu acho que isso é legal da gente falar, né? Porque na nutrição, ou na profissional de saúde, na verdade, a gente ainda está muito preso no conhecimento técnico-científico. Perfeito. E, na minha opinião, né, e ouvindo ela falar, a Lívia, inclusive, foi minha mentora, né, então tenho certeza, o conhecimento técnico-científico não é diferencial, é obrigação. Eu ser muito boa no que eu faço é minha obrigação, eu me formei para isso, eu estudei para isso, mas o que me torna diferente não é saber qual é, no meu caso, qual é o probiótico para aquele intestino, é entender aquele ser humano como um todo, então a gente está falando de hábitos, é a gente saber conversar sobre coisas que ele gosta, a gente estava falando disso antes, Exato. né? Meu paciente gosta de viajar, ele vai para o país tal, o que eu posso comer lá, né? Então tem algum prato diferente, você me indica algum lugar, e não só sobre comer, porque tem paciente meu que a gente conversa tanto,
tanto, que eu falo de livro, meditação, olha, vai naquele museu, você vai adorar, é a sua cara, você já viu tal pessoa. Então, tudo isso, né, faz com que você seja vista, né, realmente como uma pessoa muito fora da caixinha, né? Então, eu não sou aquela nutricionista, porque nutricionista que entende de intestino igual a mim tem várias. Sim. Né? Então, qual é o meu diferencial? Não é o meu conhecimento técnico-científico, que, de fato, pode ser bem grande, né? Mas existem outras coisas em mim que faz com que as pessoas me deem a oportunidade de falar e ser ouvida. Exato. Né? Eu acho que quando a gente olha de acordo com a sua metodologia, a gente consegue enxergar como ser a pessoa mais interessante da mesa. Eu sempre fico me questionando e fico sempre tentando ser melhor para ser a pessoa mais interessante da mesa. E não pela minha aparência física, pelo meu sorriso. Óbvio que isso também é importante, mas pelo meu fit cultural, pelo que eu vou falar, de como mudar, como eu contribuo. Tem esses dias eu tava expressar, né? Esses dias eu estava lendo um livro que eu ganhei, e aí eu achei bem legal, porque ele fala assim, que a sua parte financeira, né, você conquista com o seu trabalho, mas a sua reputação você conquista enquanto você muda a vida do outro. Então, quando reputação é branding. Reputação é branding. Construir então, exemplo, um serviço social, um almoço com uma amiga né? Quantas amigas aqui eu acredito que vocês têm que te ligam no dia seguinte? Poxa, Vânia Lívia, se não fosse você ontem, você mudou a minha vida com uma palavra. Sim. Então, isso é reputação. E mais do que a gente falando de branding, né? A gente acaba achando que branding está só atrelado à imagem. Isso, né? Boa. É só atrelado à imagem e existe um profissional específico que precisa se preocupar mais com branding, ou branding é para todo mundo, para todas as carreiras? Como é que funciona? Então, branding é para todas as carreiras e não é só imagem. A imagem é um pedacinho pequenininho ali. Sim. Tudo começa com o nosso posicionamento, né? Quando a gente fala de posicionamento, a gente está falando de branding. Na verdade, criar uma estratégia de posicionamento é gerenciar bem o seu branding. E aí a gente precisa ter a parte de autoconhecimento para a gente conseguir entender as nossas potencialidades, aonde a gente quer, né, o Seria rumo a base, que a gente quer. Lívia, é a base, é a primeira etapa, né? o primeiro passo. A gente sempre fala disso. Etapa 1, autoconhecimento e clareza de onde você quer chegar, com quem você quer falar, quem você quer atender, quem é você, o que você quer gerar de transformação no mundo. Aí a gente tem essa coisa do propósito, né? Por exemplo, o propósito ele não brota no início, ele vem na trajetória, ele vem no caminho, na jornada. Aí, Lívia, repete isso, olhando para aquela câmera ali, porque eu acho que todo mundo fica muito se cobrando assim, qual é o meu propósito? Várias pessoas chegam, nossa, já que eu acho tão bonito, você fala do seu propósito. Repete. Você só vai encontrar o seu propósito quando você começar a sua caminhada sem que você tenha ele. Você sabe que você gosta de fazer aquilo ali, e aí você vai começar a descobrir naturalmente, é uma descoberta. Só que como é que a gente vai descobrir sem explorar? Perfeito. A gente precisa explorar para descobrir qualquer coisa. Perfeito. Então não é que você acorda e fica pensando no chuveiro, qual é o meu propósito. Não. O propósito ele vai vir da sua vivência, das suas ações, né, dos elogios que você recebe. Você começa a fazer o seu trabalho, aí uma hora alguém fala alguma coisa para você, que nem a minha professora de yoga falou para mim, gente, ninguém nunca me fez eu me sentir tão poderosa. Ninguém nunca fez eu perceber tanto valor. E aí você começa a acender essa chama dentro de você também. Você começa, então peraí, eu faço isso bem. Aí outras pessoas começam a comentar. Legal. Então é isso que eu quero fazer da minha vida. Então é para isso. Mas o estudo, né, de branding já vinha. Então a gente encontra o propósito na jornada. E falando de propósito, sem querer te interromper, né? Que hoje em dia a gente fala muito de propósito em rede social, né? E aí talvez as pessoas fiquem um pouco paralisadas, né? Do tipo, caramba, já que eu não tenho propósito, o que eu vou fazer, né? Então, é justamente isso. É caminhando que se faz o caminho. Faz o básico bem feito. O básico bem feito não tem erro, né? Mas não é porque você fala assim, não, eu nasci para tal coisa, que você também não vai fazer nada. Então, vai fazendo. Porque o que eu mais vejo são pessoas paralisadas. A gente tem uma obesidade mental, né? A gente tem muito conhecimento, muita informação chega até a gente, muito ruído de comunicação interna, especialmente, associada ao excesso de informação que a gente recebe todos os dias, e aí você fica nessa de, nossa, eu tenho que ter um propósito, e meu propósito não é esse, então eu não vou fazer nada, não vou para lugar nenhum, isso culmina em crise de ansiedade, né? Perfeito. Então,
calma e unfollow terapêutico, eu sempre falo isso. Respira, deixa de seguir pessoas que te dão ansiedade, que é o unfollow terapêutico, vai devagar, concentre-se. O ócio produtivo. Eu sou a mais criativa. Vai pra Bahia, eu fica também. lá, né, meditando um pouquinho. Até se reinventar. Então, é só nessa caminhada que a gente vai encontrar o propósito mesmo. Depois que você tem essa clareza, aí a gente começa a segunda etapa, que é a de comunicação. Que aí muita gente acha que branding é só imagem, mas não. É muito maior, porque tudo comunica. Então, o que é a nossa reputação? É como as pessoas percebem a gente. E a gente não consegue controlar o que as pessoas vão pensar de nós, mas a gente consegue controlar o que a gente vai comunicar. Perfeito. Como eu vou me vestir, quais acessórios eu vou utilizar, como eu vou falar, qual vai ser o meu conteúdo, como vai ser a minha postura, como vai ser o meu corte de cabelo. Tudo comunica. Até o tom, o timbre da minha voz vai comunicar. E sabe o que eu achei legal? Porque a gente fica sempre querendo controlar o que o outro tá pensando sobre nós. A imagem que eu tô passando, mas se preocupa muito pouco com esse básico aí. Que é olhar para dentro de si. Que é o que a gente tem controle, by the way, né? Exato. A gente quer controlar o que o outro acha, mas o que o outro acha é sobre ele, não é sobre mim, né? Então eu tenho que estar focada em, peraí, quem eu sou? Isso gera menos ansiedade, porque você... Exatamente. Tá dentro de você o que você pode mudar, ponto. E sabe o que eu acho muito legal isso? Eu sempre falo de autorresponsabilidade, né? Que também é uma das minhas bandeiras em rede social, né? Porque eu acho que a gente tem que escolher as coisas de fato, e isso passa pela autorresponsabilidade e pela necessidade de decidir. O que eu vejo muito é que as pessoas jogam tudo sobre o outro. Só que jogar sobre o outro é um problema, porque você não controla o outro. Verdade. Quando você traz a responsabilidade pra você, você ganha o controle e o poder de escolher ser diferente. Então, por isso eu sempre digo, escolha a sua vida, né? E a gente precisa firmar o pé nisso. Eu escolho ser isso, eu escolho ir para tal lugar, eu escolho fazer isso. O que o outro vai achar de mim é um problema dele, né? Mas eu tenho que escolher quem eu sou e como eu sou. Né? Isso faz parte de autoconhecimento, Perfeito. Que eu acho que é uma das nossas maiores ferramentas de vida, de existência espiritual nessa terra, né? A gente tem que ter autoconhecimento. É o passo 1, segundo passo 1, né? A especialista, que é o Não passo 1. Não sou eu que tô falando. Exatamente. Como é que a gente vai... Imagina que a gente tá, sei lá, vai fazer uma viagem. Você sabe para onde você vai, qual hotel você vai ficar, como você vai até lá. Você sabe o que você está fazendo lá. Você sabe o que você está buscando. Você pode não saber o roteiro do local, mas você sabe o motivo da viagem. Então, é mais ou menos isso. Você vai atender todos os dias no consultório, você sabe o que você está indo, você tem você sabe o lugar que você vai. E daqui a 6 meses, para onde o seu carro está te levando, entendeu? Então, é a gente fazer um pouco esse questionamento para a gente conseguir se comunicar bem. E aí, então, primeira etapa, ter essa clareza. Segunda etapa, vou me comunicar. Agora que eu sei para onde eu vou, eu sei com quem eu quero falar, a gente se conecta por similaridade. Sim. Então, ou porque a gente aspira a ser como alguém, ou porque a gente é como alguém. Então, se eu quero me conectar com o paciente X, eu tenho que ser como o paciente X. Perfeito. Eu tenho que frequentar os mesmos locais. Eu tenho que ter os mesmos acessórios. Não adianta, por exemplo, eu querer falar com um paciente classe A se eu não estou nem um pouco familiarizada com nada da classe A. Perfeito. Se eu não sei a vivência, se eu não sei como é o serviço, como é o atendimento, quais são as experiências, os locais que ele frequenta. Então, é a gente entender muito bem qual é o paciente que eu quero atender, que então não necessariamente precisa ser classe A. Qual o paciente eu quero atender? Quero falar com mulheres, eu quero falar com empresários, eu quero falar com recém-formados, eu quero falar com quem? E organizar a sua comunicação para aquilo. E os sinais, eles transmitem mensagens. Então, quando a gente tem acesso a essas ferramentas, por exemplo, cabelo reto é poder. Tá. Então, estamos as 3 aqui, ó, poderosas com cabelo reto. Então, não faz sentido aparecer aqui para gravar o podcast com Babyliss, porque eu não quero acolher, eu quero empoderar. Então, a Jaque tá com os cabelos aí. Não estava sabendo disso, então, mas intuitivamente você acertou, porque tudo é intuição, tudo tem muito da intuição, porque é inconsciente. 95% dos nossos pensamentos são inconscientes. Sim. Adorei. Agora, vem cá, eu até pulei que tem uma pergunta aqui, eu puxei ela. Perfeito sobre o que você falou, sobre atração, se posicionar de maneira correta para buscar a sua persona certa, tá?
digamos assim, uma recém-formada ou uma profissional da saúde que quer, tipo, ser Vânia Matoso e quer falar com, né, o paciente classe A, mas não tem ainda aquele alto poder financeiro. Como ela constrói uma imagem atrativa? Primeira coisa, aí vou visitar os capitais. Capital social, ela tem que estar com a Vânia Matoso. Ela tem que estar na mentoria da Vânia Matoso, ela tem que estar perto da Vânia Matoso, ela tem que mandar direct pra Vânia Matoso. Ó, mandem direct pra Vânia Matoso. Perfeito. Ela tem que estar perto das pessoas que ela aspira a ser. Então, ela tem que estar perto, ela tem que observar, ela tem que se conectar. A gente tá a um direct de todo mundo que a gente quer. Perfeito. A gente tem um Instagram na nossa mão, a gente tem a ferramenta ali, a gente pode mandar um direct, a gente pode comentar, a gente pode se fazer ser visto e ser útil, né, que é o principal. Não adianta a gente querer fazer networking. Oi, adoro seu trabalho, sou sua fã. Não. Eu tenho que ser útil para a pessoa, eu tenho que mostrar que eu sou boa e que eu posso agregar. Aí sim a pessoa vai ver que a gente está no mesmo nível de conexão. Certo. Então, meu primeiro networking poderoso que eu fiz, eu me ofereci para melhorar alguma coisa da pessoa. Então, a gente tem todo um jeitinho de se conectar. De se conectar. E aí, quando a gente aprende essas ferramentas, é isso. Ah, beleza, eu quero atender classe A, mas eu não sou classe A ainda. Mas, assim, eu vou andar muito bem arrumada, eu posso não estar com um logo agora, mas eu vou, né, melhorar o que eu puder, né? Vou estar sempre impecável, vou estar com uma roupa limpa, arrumada, com um corte bom. Roupa passada, uma cabelo roupa passada, limpo. Um cabelo limpo. As unhas feitas, isso é o básico, né? Eu vou entender como que a classe A como é a postura da classe A. Sabe aquela pessoa elegante que você jura que a pessoa tem rios de dinheiro, mas a pessoa não tem, mas ela vai ter, porque ela é tão elegante. Ela gesticula como a classe A, ela fala como a classe A, ela observa o comportamento da classe A. Então tem muito poder também nesse observar, nesse estar perto. E assim, uma hora a pessoa vai chegar lá. Não é pra ela comprar uma Chanel, né? Ó, beleza, agora não é Perfeito. sobre isso, não gente. É sobre não isso. É sobre isso. É sobre comportamento e observação. Né? Então, acho que a gente perde muito por não observar. E estratégia? Se a gente, intencionalidade, originalidade, estratégia, né? Então, assim, eu sempre falo isso para as pessoas que estão comigo, observa quem você quer ser, vista-se para quem você quer ser, fale como quem você quer ser, né? Pode ser que você não seja hoje, mas se você estiver com a gente é um barco, se todo o leme tá voltado para lá, em algum momento eu chego. Vai chegar. Não tem como eu não chegar. Agora, entendeu? a gente precisa observar que as marcas significam e a gente usa as marcas para significar algo para o mundo. Sim. Então, por exemplo, tem marcas que separam a gente em tribos. A gente tem muito bem separado, por exemplo, a tribo do iPhone e a tribo do Samsung. Sim. Então, se o meu paciente é da tribo do iPhone, não faz sentido eu ter um Samsung. Então, esse tipo de ajuste é importante a gente fazer até no celular. Entendeu? Na capinha do celular. Como é que tá a capinha do celular? Isso tudo vai comunicar. Como é que é a unha? Como é que tá a sua unha? A maquiagem, o cabelo, os hábitos alimentares Dica de vida. ótima que não exige altos investimentos financeiros, né? Não exige altos investimentos. Só quando você entender que você está nesse momento já. Agora eu já estou nesse momento. Ninguém vai dar o passo maior que a perna, né? Não, jamais. Não, jamais. Isso é imaturidade. Imaturidade. Então, não é sobre isso. Legal. Porque também não é sobre mentira, né? Não é sobre a gente ser um personagem. Poxa, tenho 10 mil na conta e vou comprar uma Prada ali, eu vou torrar tudo. Não dá nem pra comprar uma Prada. Eu imagino que você, Lívia, como mentora, quando você atende, você deve ver que algumas mentoradas querem vestir um personagem para ser aquilo que elas não são. Como é que é teu posicionamento? O meu posicionamento é em relação a isso. Os seus aspectos pessoais vai ser exatamente o que vai te diferenciar. Então, você tem que ser você. E lapidar o que você pode. Uma coisa é o seguinte também. Não adianta a gente querer chegar ali, naquele ponto, sendo quem a gente é hoje. Então, normalmente, para a gente evoluir, a gente precisa fazer ajustes. Então, às vezes, as pessoas não estão dispostas também a fazer ajustes, porque falam, eu vou criar um personagem, eu não estou acostumada sei lá, botar maquiagem, a me vestir para sair. E aí eu não vou criar um personagem porque essa não sou eu. Beleza, mas quem você está sendo hoje tá te levando para os resultados que você quer amanhã? Ou você se vê nos resultados de amanhã diferente? Então, você tem que ser essa pessoa diferente hoje. Então, não é sobre mudar a sua essência, os seus valores, mas é sobre lapidar o que você pode mantendo a sua essência.
Ótimo. Mantendo a sua ética, mantendo o que você acredita, mas sabendo fazer ajustes que vão te levar mais perto do resultado que você quer. Eu acho que isso é, às vezes, uma dificuldade, é você abrir mão, né? Então, algumas pessoas, né, que eu já ajudei, né, algumas mentoradas minhas, claro, são ajustes pequenos, assim, ó, esse esmalte, vamos falar dessa roupa muito florida, muita estampa, né? Não é exatamente isso que a gente precisa comunicar. E aí, num primeiro momento, ela fala assim, poxa, mas eu adoro babado, eu adoro florida. Eu falei, mas o seu público-alvo se comunica de outra forma. Perfeito. Então, se você está disposta a chegar lá, você está disposta também a mudar? E aí, financeiramente falando, eu sempre falo isso para elas. Eu quero ganhar, digamos, 50 mil e hoje eu ganho 5. Então, para você ganhar 50 mil, não vai ser da noite pro dia, vai ser uma construção. Você tem que se tornar a pessoa que consegue ganhar 50 mil, né? Então, você vai ter que adquirir conhecimento e muito mais para você conseguir chegar lá. Com a imagem é a mesma coisa. À medida que a gente vai envelhecendo, amadurecendo, conhecendo outras possibilidades, a gente também vai refinando a imagem. Porque se você olha para a Vânia de 20 anos, é a Vânia de 35. Eu me visto diferente, eu falo diferente, eu vou a lugares diferentes, eu consumo coisas diferentes. E aí o que eu consumo, do consumo básico em si, da roupa que eu consumo, é o consumo cultural, né? Tudo mudou. Né? Então, como é que eu consegui dar um salto? Mudando quem eu era. Porque quem eu era não podia me levar aonde eu queria estar. Né? E eu sou muito assim, se eu precisar mudar, se eu vir que, não, eu tenho que ir para esse lugar, no dia seguinte eu implementei a mudança. Eu sou rápida. Você não pode ter sou medo rápida. de mudar. Eu era farmete total, eu era Livinha, não era Lívia Roque. Agora eu sou Lívia. Gente, isso aqui nos bastidores, gente. Ela, ó, eu aprendi muito com a Lívia hoje, já, antes de apertar aqui o gravando. E aí eu tava chamando Vânia, porque todo mundo chama Vânia de Vaninha. E a Vânia, eu a conheço tem pouco tempo, mas... E eu tô Vaninha. Ela, Vaninha não. Vânia. Conta do seu Vânia Livinha. Não, eu era Livinha, eu sou baixinha, então assim, eu era farmete, eu era toda estampada, eu era balonê, mangas de cabelo louro, longo, babyliss, era aquela coisa, eu era outra pessoa. Mas era romântica? Eu era mais romântica, mais Candy. Eu era pisciana com câncer. Eu era tipo amiguinha de todo mundo, amiga. Eu lembro que eu fiz uma caixinha de perguntas. Aliás, esse é um exercício que todo mundo que tá aqui escutando o podcast, quando acabar o podcast, façam esse exercício, que é um exercício de percepção muito legal. Colocar uma caixinha de perguntas. Quando você pensa em mim, qual é a primeira palavra que vem na sua mente? E eu fiz esse exercício antes de começar a me perceber como marca, porque eu fazia marca das outras pessoas, mas eu não fazia minha. Aquela coisa do santo de casa não faz milagre. Então, eu me deixava um pouco de segundo plano e ia fazendo a marca pessoal. E, claro, você vai estudando mais, você vai aumentando o teu grau de conhecimento, né? O teu repertório naquilo ali. E aí, há uns anos atrás, eu botei essa caixinha e veio meiga, fofa, amiga, delicada, bonita, só coisa legal, assim. E aí, veio algumas coisas branding também, veio bastante branding. Falei, mas peraí, eu não quero ser meiga, fofa, delicada. Eu quero ser poderosa. E aí, eu fiz um rebranding, eu eliminei 80% do meu armário, eu vim com tons mais neutros, que também não é uma regra, tá? A gente pode usar colorido, sim. Inclusive, agora eu vou vir com mais colorido, que eu tô sentindo falta. Porque a nossa marca também, ela é cíclica, né? A gente vai se melhorando. E a gente é mutante, então a gente muda o tempo todo. E aí eu cortei o meu cabelo de uma forma intencional, eu escureci o meu cabelo, eu botei o meu cabelo mais reto. E eu vim com todo um shooting, uma pegada mais poderosa. Lancei o curso Empodera, que é um movimento para empoderar as mulheres. A minha mentoria, Power Branding, tudo em torno dessa bandeira do empoderar, de que a sua marca é o seu maior poder. E aí agora eu boto a caixinha de perguntas e o que vem para mim é isso. É poder, empoderada, poderosa. E aí eu chamo a minha audiência de poderosas, brincadeiras das meninas, eu chamo, oi poderosas. Então tem esse apelidinho. Então, foi uma série de detalhes na minha comunicação que foram modificados. Foi uma construção. Ninguém começa algo do início perfeito. Não. Se tá perfeito, tá morto, nasceu morto. A gente tem que ir se reconstruindo. E uma pergunta, né? Digamos que a nutricionista, a médica ou a mulher que está aqui ouvindo a gente, ela entende o que você falou, fala, caramba, então eu preciso mudar.
como é que é essa transição, né? Porque se eu sou essa pessoa super fofa e doce, no dia seguinte eu aparecer a mais empoderada do mundo, para minha audiência, para aqueles que me seguem, pode gerar uma ruptura, né? De, ué, cadê a pessoa que eu gostava de seguir? Né? Como é que a gente faz essa transição de uma forma suave, mas ainda assim intencional, que traga resultado para o meu negócio? Como é que eu construo isso, essa mudança da minha imagem? Eu faço uma comunicação, oi gente, eu mudei, ou você muda aos poucos? Como é que é isso? Então, são micromovimentos, mas todo mundo vai ter um impacto. Por exemplo, primeiro você muda seu cabelo. E aí você começa. Porque a mudança a gente não percebe também, de uma hora para outra. Não acontece pra gente assim, a gente não acorda também, olha, agora eu sou empoderada. Vou fazer isso, aquilo. É porque a gente é não. muito prática. A gente Quando a gente agora eu tô empoderada. Realmente eu tô cabeça, mesmo. Acordei amanhã, bati o cabelo, vou no salão. É isso. Eu sou assim também. Eu quero cortar o cabelo, eu acordo e falo, vou cortar o cabelo hoje. Eu também. Meu cabelo tava aqui, eu cortei assim curto no dia. Também. Meu marido fica doidinho, fala, que isso? Tá morena, o cabelo Cadê a mulher curto, que cadê tava a mulher aqui, loura de gente? cabelo? Totalmente diferente. Mas a gente, Mas é um processo que a gente vai construindo tem que ser dentro o da mindset, gente. Né, aos poucos. A gente constrói dentro da gente essa mudança. Agora alguém pode ter a percepção, caramba, tenho coisa errada aqui, eu tenho que melhorar. A pessoa vai começar a etapa 1 de autoconhecimento e clareza, vai começar o processo de entender a comunicação, aí ela já vai começar a olhar para o armário dela e se vestir de uma forma mais intencional, aí daqui a pouco ela vai começar a fazer as compras mais intencionais. Então é uma mudança gradual, não é uma mudança da noite para o dia. Ótimo. É uma mudança sempre, até pra gente Só que o interessante disso é que as pessoas não percebem essa mudança gradual. Elas percebem, uau, mas peraí, do nada você virou isso? Quando eu vi você foi um estouro. Mas ela é gradual pra gente. Mas pros outros, quando a gente olha, quando a gente compara, epa, nossa, ela tá bombando. Ela tá outra pessoa. As pessoas dão um estalo de uma hora pra outra, mas muito a gente faz isso mesmo naturalmente. Acontece, né? Exatamente. Lívia, muito se fala hoje na internet sobre arquétipos, né? A gente vê aí... É post, assim, que não acaba mais falando sobre arquétipo. Então, antes da gente entrar em empreendedorismo, que é que a gente quer saber sobre a sua mentoria e sobre o seu estúdio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre arquétipo. Porque eu tô vendo muita gente... Agora eu sou arquétipo... Do mago, da amante. Sou governador. Conta um pouquinho pra gente. Esse é um assunto denso, né? Esse assunto é um assunto denso. Os arquétipos, eles foram emprestados da psicologia junguiana, tá? Pro branding. E por que tá tão na moda falar de arquétipo? Porque o arquétipo, a gente se conecta por semelhança. Então, eu vou me conectar com a Jaque, com a Vânia, porque eu encontrei traços semelhantes. E esses traços semelhantes, eles vêm da nossa comunicação. Só que é inconsciente. Entendeu? É inconsciente. Eu olhar, por exemplo, pensa em um leão. O que te vem à mente? Pensa em um leão, assim. O que vem na sua mente? Pra mim vem muito poder. Força. Poder. Ninguém te ensinou luz. Isso, mas você... Eu vejo uma cena com muita luz. Luz e poder. Pensa numa boca carnuda vermelha. Sensualidade. Tá. Ninguém ensinou isso pra gente. Isso vem, de muitos anos atrás, dos nossos antepassados. É um inconsciente coletivo. Então, a partir do momento que eu boto um batom vermelho e eu intencionalizo outros elementos da minha comunicação, que também não é só um batom vermelho, é todo o arsenal que você está comunicando, você consegue transmitir sensualidade. Tá. E aí, o que acontece? Existem 12 arquétipos, que são traços. E esses traços de personalidade, digamos assim, vou explicar de uma forma mais simples, todo mundo tem todos. Só que a gente tem o que sobressai na gente. Entendeu? Então, se eu uso esse arquétipo que sobressai em mim bem, eu vou conseguir me conectar bem com quem tem esse arquétipo também. Por exemplo, eu tenho um arquétipo do amante, e os arquétipos têm motivações, por exemplo. Eu tenho um arquétipo do amante. A motivação do amante é mover uma comunidade, é cuidar, é seduzir também. Então, se eu uso traços
do amante, do arquétipo do amante na minha comunicação, eu naturalmente vou transmitir isso para as pessoas. E aí você atrai o semelhante. Só que é um assunto muito profundo que a gente não faz quando a gente está começando o nosso branding. Ele vem depois que a gente troca a roda do carro com o carro andando. Então a gente começa a fazer o nosso branding, começa o básico bem feito e depois a gente entende o nosso arquétipo para lapidar a nossa comunicação. Perfeito. Para a gente conseguir se comunicar bem e colocar esses símbolos na nossa comunicação. Então, por exemplo, eu uso fogo, porque eu estou falando de sensualidade, de empoderamento feminino, de poder, de power branding, é a minha mentoria. Então, eu falo de acenda sua chama, eu falo de chama acesa. Então, naturalmente, o fogo é um símbolo que inconscientemente as pessoas vão conseguir interpretar isso que eu tô querendo dizer. Então, o arquétipo serve para isso. E o arquétipo vai mudando ao longo da vida? Não. É algo que é seu? Todo mundo tem todos. Tá. Nós temos todos. Mas a gente se identifica com alguns mais do que outros. Entendi. Então, tem pessoas, por exemplo, que são aquelas pessoas muito estudiosas, que vivem estudando com livro, que usam aquele estereótipo do estudioso na biblioteca, com óculos. Então, se eu sou essa pessoa e eu uso isso na minha comunicação, eu vou me conectar e atrair pessoas assim também. Esse é o arquétipo do sábio. E aí a gente tem, por exemplo, a figura do personal trainer, da personal trainer, que é sarada, que é malhada, musculosa, que motiva as pessoas, que vamos embora treinar, vamos lá. Ela é o arquétipo do herói, por exemplo. Ela usa isso na comunicação dela. Não adianta ela estar ali com óculos e um livro. Não faz sentido. Sabe mas o seu arquétipo? Mas ela pode usar os dois, por exemplo. Ela pode usar o sábio e o do herói. Então Perfeito. a gente usa os arquétipos para construir uma comunicação mais assertiva. Mas é um assunto profundo, é um assunto de psicologia. Eu adoro psicologia, né? Então, eu já Também. tinha estudado isso antes da mentoria, né? Os meus principais é governante, amante e mago, né? Mago. Os mais mago, fortes a Vânia tem. Principais, E a Lívia que falou, né, do mago, eu usava muito do cuidador, né? Mas para a questão de percepção de valor e também para a questão da mentoria, fazia mais sentido que eu deixasse o mago mais aflorado, né? E que eu já tinha ele, né? Que o mago é quem te leva do ponto A para o ponto B, Já que é o mago totalmente também. Total. Não, mas eu ela vou tem virar cliente da Lívia Tem agora. também. Ela tem um amante bem forte. Por que a gente se conectou? Eu tenho mago e amante. Nós três temos os mesmos arquétipos. E provavelmente as pessoas que estão se assistindo e estão se interessando por essa conversa vai ter arquétipos que a gente tem. Porque aí ela se conecta com aquilo. Gente, é eu inconsciente. tô entregue, assim, às vezes vocês vão falando assim algumas coisas, eu vou me arrepiando, assim, porque é algo que mexe, é psicologia. É psicologia. Pensa, por exemplo, numa tribo indígena. Tem uma que está lá nos Estados Unidos e a que está aqui no Brasil. É o mesmo estereótipo. É o índio com fumaça, com a dança da chuva, com cocar, né? Com aquelas pinturas no corpo. Exatamente, entendeu? Mas eles não se conectaram, eles não se comunicavam, lembra? Muitos anos atrás. Como é que eles eram iguais sem se conhecer? É um inconsciente coletivo falando. Então, os símbolos, eles representam coisas da nossa percepção. E aí, quando a gente usa o símbolo errado, a gente se comunica errado. Não é porque eu acho flor lindo, eu vou usar a flor na minha comunicação. Olha isso. Vou botar uma flor no meu logo porque é lindo, adoro flor. Não, mas a flor vai comunicar coisas que você tem que ver se vai ser aquilo mesmo que você quer transmitir. Pode. Eu queria dar um exemplo prático, né? Eu tenho uma grande amiga que ela é gastro. E aí eu tô auxiliando ela nessa jornada, né, da gente melhorar a comunicação dela para que a gente consiga atrair o público que ela quer. E ela é uma pessoa igual a gente, pequenininha, um doce de pessoa, usa um monte de roupinha de babado, adora falar lá. Não, dicas para você. A primeira coisa que eu falei, você não dá dica, você é especialista. Adoro você isso. dá conselho, você dá orientação. Senão você só vai encontrar pessoas no seu Instagram que querem dica. Só que quem quer dica não paga pelo seu serviço. Então a primeira coisa que tá errada, acabou a dica da gastro. É conselho, é orientação. Repara que no meu Instagram eu nunca falo dica. Eu sempre falo, se eu puder te dar um conselho, se eu puder te orientar, se eu puder te dar um insight, dica não. Eu sou especialista, não tô dando dica. Eu sei o que eu tô fazendo, né? Dica quem dá é palpiteiro, blogueira. Eu sou especialista. Então, a primeira coisa que eu falei pra ela foi isso. E aí, eu mudei todo o material que ela tinha, né? Da forma que ela se comunicava com o cliente. Falei, olha, Marcela, assim não dá, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo. Ela, tá bom. Aí, ela foi, mudou tudo, aí me mandou. Ficou a graça, mas não estava adequado pro que a gente queria. Ela me mandou um material que tinha um monte de florzinha. Eu falei, mas vem cá.
você é gastro. O que essa flor tá fazendo no meio do seu material? Não é isso que você quer comunicar. E esses tons não tem nada a ver com a sua logo. Então, tem uma ruptura aqui na percepção da sua imagem. A gente não pode fazer assim. Você vai ter que fazer assim, essa dela. Nossa, mas isso faz sentido. Tá bom, vou fazer tudo de novo. Aí ela refez o material para que... Aí ela me mandou. Eu falei, olha, vamos por essas cores, porque o público que você quer é esse. Eu já falei para ela, você tá usando muito babado. Você já é pequenininha, você já é fofinha, você já é doce. Você tem já... Agora ela se empoderou comigo, né? Então, agora ela já sabe impor limites, graças a Deus, que eu acho muito importante. E é um papo necessário, porque às vezes quem tá escutando aqui a gente agora tá sentado reclamando que só atrai o paciente XPTO. Ou que só atrai o tipo de amizade, ou o tipo de relacionamento amoroso. Eu sempre falo assim, você tem que cultivar o jardim para atrair as borboletas. Então, toda essa mudança começa em você, né? Então, se você quer um tipo de paciente diferente, será que você é esse tipo de paciente? Porque eu quero um paciente que não procrastina, eu quero um paciente executor, eu quero um paciente que esteja disposto a pagar o meu valor e que reconheça o meu valor. Mas será que eu sou esse tipo de cliente? Então, quando eu consumo um médico, eu sou essa pessoa? Porque antes de eu atrair essa pessoa, eu tenho que ser essa pessoa. Perfeito. Então, isso foi uma coisa que eu também mudei na minha jornada. Não, peraí, eu tenho que ser exatamente a pessoa que eu quero do meu lado. É o poder do ambiente, né? Isso tá até no conteúdo, né? Sim. Às vezes a gente faz um conteúdo muito tocando na dor, muito sofrido, erros que você comete, não sei o quê. É por isso que você não cresce. Você vai atrair pessoas que estão procrastinando. Perfeito. E aí você não vai conseguir evoluir. Então, você não vai conseguir atrair as pessoas certas. E aí, o autoconhecimento é o primeiro passo, a comunicação é o segundo passo, o terceiro passo é o relacionamento, que pra mim é a comunicação que deu certo. E aí entram todas essas habilidades, de você saber contar um bom storytelling, de você saber mover uma comunidade, liderar. Vamos entrar nisso até aqui, já em... Do empreendedorismo. E aí, eu queria entender um pouquinho o seu processo de vendas. Como é que é seu processo de vendas? Eu amo falar sobre venda. Eu também. Eu também. Amo. A gente tem que vender. E naturalizar a venda, né? E naturalizar a venda. Exatamente. Um dos meus mentores, assim, que eu amo, ouço todos os dias, é o Caio Carneiro. Acho que ele fala de uma venda de uma maneira muito intuitiva. E ele fala uma coisa que eu amo, que ele fala, venda é fome, técnica e gestão emocional. Eu sempre tive muita fome de vencer, fome de crescer, fome de ocupar lugares que eu não tinha na infância. E eu fui aprimorando a minha técnica. O meu calcanhar de Aquiles sempre foi a gestão emocional, porque eu não gostava de receber não. Eu era do mercado financeiro. Quando não vou investir com você. Eu falei, não vai o quê? Não vai por quê? Eu sou maravilhosa. Que isso? Como assim? Eu tenho tudo que você precisa, por que você não vai? O meu mentor, que é o Vitor Damasio, ele fala, eu sou o prêmio. Ele tem essa filosofia, eu acho isso fantástico. Eu sou o prêmio. A gente precisa primeiro entender que nós somos o prêmio, que nós somos, né? É importantíssimo. O teu cliente, ele tá tendo, o teu paciente, o seu cliente, ele tá tendo uma oportunidade de comprar de você. Quem sai perdendo é ele, se ele não quer. Aí eu conquistei essa gestão emocional. Para mim é exatamente isso. Quando algum cliente entra na minha loja e o meu time é altamente treinado e o cliente fala não, sei lá, porque na loja americana, no Mercado Livre, nesses marketplaces doido da vida, tá tanto. Desculpa. Ele não é para ser meu cliente. Pode ir embora. Pode ir embora. É isso Pode ir mesmo. embora. A gente precisa se bancar. Quando a gente tem, né, convicção do quanto que a gente é bom, de que a gente é realmente o prêmio, a gente precisa se bancar. O processo de venda é assim. Me conta, como é o processo Mas posso de falar venda só da uma Lívia? coisa? Porque aí, novamente, né, falando para essa galera da área de saúde, a gente não quer atender todo mundo, tá? Então, essa é a primeira coisa que tem que estar clara na sua cabeça. Você não quer atender todo mundo, você não quer todos os pacientes, então demita os pacientes que não têm fit com você, porque eu fiz isso, foi uma libertação. Porque esse paciente que não tem fit, nossa, ele é um detrator do seu serviço. Ele a primeira oportunidade que ele tem de falar mal de você, ele vai falar. Então, esses clientes que eu identifiquei que eles não têm fit comigo, são vítimas, são procrastinadores, não executam, tem sempre uma desculpinha. Você não é para ser o meu cliente, tá? Então, assim, ainda que você possa me pagar, eu não quero te atender. Perfeito. Né? Vânia, você tem horário para semana que vem? Pra quê? Para consulta? Não tem. Você tem para o próximo mês? Não, tenho para março.
Então, É isso. É sobre isso. É sobre isso. E assim, quando a gente constrói marca pessoal, quando a gente se percebe como marca, entende a importância desses detalhes todos que a gente está conversando aqui, a gente entra nesse momento, onde a gente não precisa ficar mendigando cliente, paciente, a gente só atende quem a gente realmente quer, quem realmente tem fit com a gente. Até porque se não tem fit com você, você não vai conseguir ajudar a pessoa. E a responsabilidade é muito grande. Então, assim, naturalmente, no início, você vai atender os pacientes que vierem para você, mas depois você vai conseguir ter essa escolha. Hoje em dia, eu faço um processo seletivo super rigoroso. Eu ligo para cada pessoa que quer entrar na minha mentoria. É isso que eu eu te nego perguntar. um monte de gente. O seu processo de venda, ele é 100% digital, né, Lívia? Hoje em dia é 100% digital. Tá. Lá no Estúdio Med, que é a minha agência, Isso. a gente faz um processo seletivo também, porque a gente não quer... É muito investimento, por incrível que pareça, a gente começar um cliente novo. Porque é um cliente que a gente imagina ter com a gente por anos. Então, eu não posso pegar um cliente que 3 meses depois vai sair. 1 mês depois vai sair. Então, a gente faz um processo seletivo, sim. E na minha marca, no Lívia Roque, que eu tenho a minha esteira de produtos, que eu tenho os meus cursos, masterclasses, mentorias. Curso e masterclass eu não faço processo seletivo. Tá. Mas a mentoria, que tem acesso a mim, eu faço um processo seletivo. Eu tenho mentoria em grupo, hoje em dia eu tenho um grupo de mentoria. E no meu grupo, eu nego muita gente. E eu coloco um limite de pessoas ali. Atualmente são 35 pessoas na turma. Tá. E quem não se enquadrar ali nos skills que eu tô buscando para o grupo ficar forte, para o grupo ser interessante, eu não coloco. Ótimo. E aí eu falo, olha, me desculpa, você não tá no momento ainda, mas eu tenho esse outro produto aqui, que é o Empodera. E aí é interessante você fazer e depois, quem sabe, numa próxima, você pode entrar na mentoria. Isso é muito verdadeiro. Eu gosto muito disso. Porque se eu não vou conseguir ajudar a pessoa, não tá no nível de ser ajudada ainda, não adianta eu vender pra pessoa. Eu só quero vender para quem realmente vai conseguir tirar valor daquilo que eu vou ensinar. E conseguir ser transformado por você. Afinal de contas, essa é a sua missão, seu propósito. Então, eu quero transformar. Mas se você ainda não está no ponto de ser transformado para mim, então talvez não seja o momento de você ter o meu produto. Né? Talvez de você mais ter o pra acesso frente. a mim ali. Porque o acesso tem que ser muito, muito bem aproveitado. Então, a gente só sabe disso depois que a gente passa por um processo aí de estudo. E aí, por isso que eu tenho o curso, que é o Empodera, que é para nivelar, que é para preparar. Acho importante você falar isso, porque o mentor, o bom mentor, ele encurta caminho. Exato. Então, ele te dá... Essa é a maior função de uma mentora para mim. Quem foram os seus caminho. mentores principais? O Vitor Damasio, a Betina. Eu tive diversos mentores, mas esse ano, a minha grande virada de chave vieram deles dois. Ótimo. Vieram deles dois. E a importância que você fala também, né, da questão de, a partir do momento que você começa a consumir esse tipo de produto, que é a mentoria, que é um produto mais high ticket, é uma aposta tão grande em você, financeira, e no outro, que é como se você virasse essa chave, tipo, agora eu consumo esse tipo de produto, eu sou essa pessoa, porque às vezes a gente fica com aquela crença limitante de, ai, será que eu vou conseguir? Será que eu sou essa pessoa? Será que eu vou conseguir? Não, eu sou, com certeza. Mas muitas pessoas não, né? Não. Porque a gente é muito prática e resolve as coisas assim, né? Mas a maior parte das pessoas não tem essas características. Tem que ter né? mentalidade de startup, que é arriscar um pouco, erra rápido, muda rápido, conserta rápido, executa rápido, porque o mundo tá assim. Então, se a gente fica esperando, tá tudo maravilhoso, tá tudo perfeito, ai, qual o meu arquétipo pra eu começar? Ai, eu vou esperar... sei lá. Eu não posso comprar vou esperar, a bolsa, eu não sei. vou esperar não sei o quê, sei lá. A gente fica colocando 1000 pedras na frente, mil pedras no caminho para poder agir. Ó, e aí a gente não perdeu, chegar lá. piscou, aconteceu alguma coisa? 2 palavras que para você tirar daqui do nosso bate-papo sobre empreendedorismo, que a Lívia falou brilhantemente. Gente, esqueci, calma aí. Mentalidade de startup. Mentalidade de Erra startup. rápido, aprende rápido, se levanta rápido, executa rápido. Porque tem um negócio muito importante também, que profissionais da área da saúde não foram acostumados a errar. Porque se você erra, você está lidando com a vida da pessoa, que é o que ela tem de mais tangível. Mas marketing, branding, é sobre erro, é sobre teste. Não tem como você fazer sem errar. Você tem que errar para você conseguir entender se aquilo funcionou ou não, o que eu tenho que melhorar aqui, qual caminho eu tenho que ir agora. Então, é sobre testar. Então, testa, que você só vai saber se você está no caminho certo quando você testa várias vezes com constância. E se deu tempo também de deixar as coisas acontecerem, porque também, às vezes, a pessoa faz uma vez, não deu certo, aí já desiste. Aí já se desestimula. E não é assim.
Não é assim. Vânia, você, como mentora lá no seu curso, qual é a dor que você percebe mais comum das profissionais que estão ali dentro? Uma insegurança muito grande, desde o conhecimento técnico mesmo, até ela se entender como marca, né? Que você até me fez essa pergunta quando eu vim no podcast, né? Ela se entender como marca, ela conseguir entender qual é o tipo de cliente que ela quer, ela conseguir captar esse cliente, ela conseguir vencer o medo e a procrastinação, né? E uma coisa que eu sempre falo com elas, que eu que gosto de estudar psicologia, eu acho que a gente precisa aprender a decidir. A maior parte das pessoas não tem resultado porque ela não quer decidir. Porque decidir traz consigo o poder e o peso da escolha. Porque aí é o medo de errar. Pode ser que ao decidir eu erre, pode ser também que eu acerte, mas pode ser que eu erre. E as pessoas têm tanto medo de errar que elas não dão nem o primeiro passo, né? Então, como ela não dá o primeiro passo, ela nunca sabe se aquilo funciona e aí ela se acomoda num lugar de vítima, onde ela diz que, caramba, pra mim nada dá certo, tudo que eu começo dá errado, né? Tem a questão do tempo, que nada acontece da noite pro dia, então a gente precisa ser constante e consistente nas nossas escolhas e mudanças. E intencional. E outra coisa que eu vejo também na nutrição, na medicina, no profissional da saúde, é a profissão pelo sacerdócio. A gente não é sacerdotisa, né? Isso aqui é o meu trabalho, o meu hobby é outra coisa, né? E nada mais justo do que eu ser muito bem paga pelo que eu faço, porque justamente o que acontece? Você não tá na minha frente para eu apertar um prego, você tá na minha frente porque eu sei qual é o prego que eu vou apertar. Isso tem um valor. É esse valor que você está comprando, entre aspas. Então, tudo isso parte do autoconhecimento, novamente, né? Da gente conseguir, de fato, entender quem nós somos, o que a gente tem de troca para o mundo, e é uma coisa que eu falo muito com elas, né? E também a gente puxar a decisão para nossa mão, é assumir o risco, é ousar, é se jogar, é andar com medo mesmo, porque as pessoas ficam muito paralisadas. Eu tenho medo, eu tenho tanto medo que eu vou ficar onde eu tô. Mas o sucesso está fora da sua zona de conforto. Completamente. Né? E sucesso é decisão, né? Então, eu falo isso com muita propriedade, porque eu decidi desde o início que eu teria sucesso. E não ache que eu não tive percalços, né? Quem não conhece a minha história não sabe de onde que eu vim, como foi difícil, mas em nenhum momento eu esmoreci, porque eu sabia exatamente para onde eu estava indo, e eu decidi, eu decido, eu todo dia, eu refaço a minha proposta e a minha promessa de que eu vou chegar onde eu quero chegar, e não tem ninguém que possa me barrar. Tá dentro, não tá fora. E sempre pensar na sua versão do futuro, né? Isso parece meio clichê, mas isso é muito verdadeiro. Muito verdadeiro. É um leme. Pensa na sua versão do futuro. E pensa com cores. Exatamente. O que você tem que fazer hoje para chegar lá. E se você desistir no primeiro tropeço, você não vai ser essa versão do futuro. Porque não é fácil, é difícil. É difícil. A gente precisa aguentar muitas questões que vão aparecer. Mas se fosse fácil, todo mundo chegava. Só que... Lívia, como é ser uma infoprodutora? Olha... Você tem equipe? Conta tudo. Sinceramente, eu tô iniciando nesse mercado de cursos. A Vânia tá até mais à frente do que eu desse mercado. Eu sempre comecei com mentoria. E quando você é mentora, você não precisa fazer lançamento, você não precisa investir em tráfego pago, você não precisa ter essa estrutura de ser uma infoprodutora, de ser uma expert. Mas a partir do momento que você transforma tantas pessoas, você quer escalar isso, você quer ampliar essa transformação, você quer ampliar a sua mensagem. E aí a gente consegue audiência, quando a gente tem audiência, a gente consegue ampliar. Então, eu realizei esse ano que eu sou uma expert, que eu sou uma infoprodutora, e agora eu tô montando a minha própria equipe para fazer os meus próximos lançamentos. Uma equipe interna minha para fazer os meus próximos lançamentos. Mas eu fiz um lançamento do Empodera até hoje, que foi há 6 meses atrás, o meu curso, e agora eu melhorei ele todo e vou lançar a segunda turma em fevereiro de 2023. Então, em fevereiro eu lanço a segunda turma do Empodera e a minha mentoria eu lanço em maio. Mas o seu copy, o seu storytelling, é você que cria? Tudo eu que crio. Eu que crio o meu copy. Tá. Eu que crio o meu copy. Eu não abro mão do copy. E eu aprendi isso muito com a Bettina, com a minha mentora. Até porque você conhece muito a sua persona, né? Eu conheço muito a minha persona e o que eu quero. Então, para mim, o copy, ele é muito estratégico. E aí eu vou delegar o design, eu vou delegar a landing page, eu vou delegar o tráfego, eu vou delegar aquilo que eu não domino. Mas como eu tenho habilidade para escrever e eu sei exatamente o que eu tenho que falar para a pessoa querer,
Exatamente. Então, eu não abro mão de fazer os copies. E pensando que alguém que esteja aqui nos ouvindo queira lançar uma mentoria, como é que a gente começa, né? Qual é um passo a passo, claro, assim, um overview, né? De como é que a gente poderia começar? Então, eu tenho o Mentoria Lucrativa, que é um treinamento que eu vou fazer agora semana que vem, e depois eu vou deixar ele vendendo para quem quiser saber exatamente essa etapa. Então, ele vai estar sempre ali disponível. É uma masterclass e a gente primeiro precisa, né, pensar na estrutura, em como que a gente vai criar a nossa metodologia, como que a gente vai criar o nosso capital autoral. Depois que a gente entende, que a gente empacota, né, todo o nosso conhecimento ali numa metodologia, a gente parte para a venda, que é a captação, que não precisa fazer lançamento, tem um formato mais simples do que a gente imagina. Existem sequências específicas que a gente coloca nos stories. Existe também a questão da captação ativa, de você pegar os seus contatos, sua rede de contatos e ir vendendo um para um. Então, tem uma série de detalhes que vão dizer se você vai ser bem-sucedida nessa mentoria, nesse lançamento de mentoria ou não. E aí, depois tem a parte de entrega, que você quer entregar o que você prometeu, e você tem que cumprir 100% da sua promessa e ainda além. Tem que ter ainda o over-delivery, né? O que você vai entregar além. E depois você tem o pós-vendas, porque o mais interessante é que quem faz mentoria com você pode renovar a mentoria. Então, você pode... os insights não acabam. Então, você pode ainda continuar ajudando essas pessoas. Então, todo esse passo a passo... A fonte é é inesgotável, porque o conhecimento é infinito, gente. E quem quer correr... né, vai correr. Então, você consegue estar sempre renovando. E aí, eu ensino isso tudo nessa masterclass que chama, nesse treinamento, que é Mentoria Lucrativa, que vai estar lá na minha bio, no link, o linkzinho para quem quiser. Adorei. Pensando na nossa comunidade, que são nutricionistas, se tivesse que começar um Instagram do zero, assim, o que a Lívia falaria para esse público? Bom, coloca muito de você, seus aspectos pessoais. E eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, de trazer os Reels, porque os Reels são os vídeos, é o que mais vai entregar. De entrega. Falaria para você criar um conteúdo que tira as pessoas da inércia. Cria um conteúdo que tira as pessoas da inércia, porque é muito poderoso você fazer as pessoas se transformarem ali no seu conteúdo. Dá algum exemplo do seu conteúdo que você tira do teu público? Vamos ver, ó, a gente está aqui no podcast e a gente falou, eu vou até reforçar, quando acabar o podcast, as pessoas acabarem de assistir, de escutar, elas vão no story dela, vão botar a caixinha de pergunta. Se você pudesse me descrever em uma palavra, qual palavra você iria utilizar? Isso você já está tirando as pessoas da inércia, você já está fazendo elas se mexerem ali, elas darem o primeiro passo, que é saber o que elas estão comunicando para ver se está de acordo com o que ela quer ou se precisa fazer ajustes. Maravilhosa. Então, produza conteúdos que tirem as pessoas da inércia, sabe? Uma receita é um conteúdo muito legal para um nutricionista trazer. Existem esses conteúdos, por exemplo, que esses Reels que bota o quanto de açúcar tem nesse traquinas. Isso tira a pessoa da inércia, porque ela vê aquilo, ela consegue tangibilizar o veneno que tem ali. Então, não adianta colocar, tipo, por que fazer biscoitos naturais em casa? Mostra. Sim. Deixa mais fácil, sabe? Deixa mais dinâmico, mais prático esse conhecimento, né? A minha dica seria, seja intencional. Intencional. Não poste uma foto sua só por postar. Com emoji. Pergunta, né, qual é, assim, se questiona, né? Qual sua intenção em fazer aquele conteúdo? E o conteúdo, ele tem que ter o objetivo da venda, sempre. Por exemplo, eu estava na Bahia agora, o avião quebrou, eu fiquei 20 horas para chegar no Rio. Eu peguei esse caos e eu consegui. A minha bandeira na mentoria lucrativa, né, que eu estou ensinando a mentoria, é trabalhe menos e ganhe mais. Porque é isso que uma mentoria faz pela gente. Quando a gente vira mentor, a gente trabalha menos e ganha mais. Então, essa é a bandeira. Eu consegui fazer uma analogia e criar uma reflexão sobre esse momento. Porque eu falei justamente do quanto quem tem conhecimento, a pessoa que estava atrás de mim na fila, alertou que o avião não podia sair porque estava quebrado. Ele era piloto, foi porque a companhia ia embarcar todo mundo. Mas ele não permitiu. E aí eu falei, nossa, olha como conhecimento salva vidas. E
quem não tem conhecimento atrapalha. Sim. Então, você tem conhecimento, você pode ganhar dinheiro com seu conhecimento, você pode ser mentor. Então, de um acontecimento da minha vida, eu tirei uma super analogia para vender o meu produto. Então, é você ter esse mindset de que você tá ali vendendo o tempo todo. É um vender sem vender. Sim. Isso. É Não vender natural, é descarado, sutil. não é compre batom, Não é né? compre batom. A gente divulgou a nossa idade aqui. Ah, 18. Compre batom. Ou eu tenho, você não tem. Lembra? Acho que é uma coisa, né? É uma venda elegante, É uma venda né? elegante. É uma venda que Aonde- tá ali subjetivada. E você mostra pra pessoa, de fato, que você vai ajudar e que você pode entregar algo que ela precisa. Sim. Então faz muito sentido ela comprar, porque ela tá precisando daquilo. Então é você pegar momentos da sua vida, criar reflexões e um conteúdo em cima daquilo. Hoje em dia a gente pode dar print de um bloco de notas e postar. Sim. E é um dos posts que tem mais engajamento. E você Exato. tá agregando, faça vídeos, mas saia daquela coisa do conteúdo do Google, sabe? E aí, vamos falar um pouquinho de storytelling, né? Então, a ideia do storytelling, a gente sabe, acho que desde a era paleolítica, né? O que fazem nós humanos, né? A gente senta ao redor da fogueira e fofoca, né? Então, basicamente, a gente É conta... o nosso lazer. nosso sempre lazer, é o nosso é. lazer. Se falta luz, a gente conta história. A gente encontra um amigo no shopping, a gente conta uma história. A gente adora contar história, a gente adora ouvir história, né? Então, a narrativa tem um poder muito grande, né, sobre a nossa mente e na captação da nossa atenção, como você bem fala, a gente está competindo com a Silvia Braz, né? Então, a minha história tem que ser muito boa, né? Então, qual é o poder do storytelling para a nutrição, para o empreendedor, né? E como é que a gente pode organizar esse storytelling? Porque eu vejo também, né, com as minhas mentoradas que elas falam assim, mas eu vou falar do quê, né? Eu vou mostrar o quê? Como é que eu tiro a foto? Do que você... Como é que eu posso começar a fazer esse storytelling interessante? O storytelling, ele é muito poderoso porque ele acessa emoções e a gente decide pela emoção. Então, sabe que tem um estudo que eles colocaram 50 pessoas numa sala, na sala A e 50 pessoas na sala B. Na sala A, eles pediram dinheiro para uma instituição de câncer infantil. Eles arrecadaram pouco dinheiro, porque foi uma pessoa ali no meio e pediu, olha, a gente está arrecadando dinheiro para as crianças que estão com câncer, tal. Na outra sala, eles exibiram um vídeo de um pai com uma criança, e aí o pai vai narrando com uma música emotiva atrás, e ele fala, esse é o Ben. O Ben, ele tem 2 aninhos, mas ele tem câncer. Aí mostra o Ben brincando. Ele não vai mais estar aqui daqui a alguns anos comigo. E ele não sabe que ele não vai poder viver a vida dele com o pai. Então, a não ser que você ajude. Porque ele ainda tem alguma parcela de cura. Mas para isso eu preciso de você. 98% do dinheiro dessa sala. Até então, eu fiquei arrepiada. Eu fiquei arrepiada. Gente, e ela dá uma voz boa de locutora pra história, Olivia. O storytelling tem esse poder, porque ele vai despertando uma série de né, conexões, né, exatamente, de emoções. de neurotransmissores, ele desperta, né, dopamina, ocitocina, enfim, uma série de ações dentro da gente, dentro do nosso cérebro, e a gente fica motivado, a gente começa a sentir esperança por aquilo. Então, um nutricionista, por exemplo, que apresenta ali um caso clínico de paciente, que ele não vai divulgar o paciente, ele não vai mostrar foto do paciente, ele não vai dar detalhes íntimos do paciente, mas ele vai mostrar que ele foi responsável, porque ele não é o herói, né? O herói é o paciente dele. Mas ele foi o guia pro paciente do ponto A pro ponto B. Ele foi o mago. Ele foi o mago, do ponto A para o ponto B. E a pessoa que está ali no ponto A, ela se sente esperançosa. Então, ela vê aquilo ali e sente vontade e quer, entendeu? Pertencer. É a mesma coisa quando a gente está em casa com o marido, a gente quer trocar a geladeira não está tão legal. Aí você pega, o marido te pede uma cervejinha. Amor, trouxe uma cervejinha pra você. Tá meio quente, né? Acho que nossa geladeira Isso tá é mulher ruim. inteligente. A geladeira tá ruim. Aí depois, no dia seguinte, nossa, amor, olha só, a cerveja tá quente. Acho que a gente tava precisando de uma geladeira nova, né? Aí eu vi uma tão bonita. Não, vamos comprar, claro, estamos precisando. Então você monta uma narrativa para você conseguir trocar a geladeira. Na sua marca ali com o paciente é a mesma coisa. Perfeito. Não é assim, ó, eu quero trocar a geladeira. Porque senão você vira chato, você não consegue convencer ninguém. Sim. Mas você percebe que eu vejo muita gente aplicando a jornada do herói, mas quer falar sempre sobre si. Sim. O ego é mais forte. Fica muito ensimesmado. A gente não pode ser ensimesmado. E aí se perde. Eu acho que quando eu começo a ver um conteúdo assim, eu falo, não tá falando comigo. Tá se vendendo pra ele próprio. Tem alguma coisa mal resolvida aí. Então, tchau. Aí que é muito importante também a gente estudar comportamento humano. Porque a gente só se preocupa com a gente.
Então, eu não quero ver algo sobre você, eu quero ver algo sobre mim. Então, quando eu crio um conteúdo sobre você, você vai se interessar. Porque eu tô ali te ajudando. Eu não tô ali para me autopromover. Branding não é autopromoção. Não. Branding é promover a transformação que você pode gerar naquela pessoa. Exato. Olha, Vânia, Caramba. aula. Aula, muito conhecimento. Ó, vou deixar o Pix aqui. Igual faz o Pix. Faz o Pix. Não, é interessante, né? Primeiro que é um conhecimento, não é novo, mas que a gente começou a falar dele recentemente, né? E em nenhum momento, na nutrição, por exemplo, eu na faculdade, nunca ninguém falou nada disso. E eu fui em busca desse conhecimento, foi até um acaso. Sabe como é que eu comecei a estudar branding? Um dia eu estava na livraria da Travessa, aí eu vi um livro chamado Brand Sense. Aí eu falei, ai, que nome interessante, deixa eu ver. Aí eu comecei a ler e ele falava das estratégias de marca, né, de grandes marcas para conseguir comunicar com o público. E eu achava o máximo, porque tinha um programa na Multishow, né, ninguém perguntou, mas eu tô contando. Tinha um programa na Multishow que falava justamente disso, das marcas, né, como é que as marcas faziam para se comunicar e para alcançar os clientes, né. Então, assim, posicionamento até o lugar que o produto está disposto no mercado faz diferença, né, na cabeça do consumidor. Eu falei, cara, que máximo. Aí, esse Brand Sense foi o livro que começou a catalisar esse conhecimento e aos poucos eu fui buscando isso, né? Mas e culminou na Lívia, né? Eu tive realmente uma estrada. São os melhores livros de branding. Esse livro é muito bom. E A Lógica de Consumo, que é do mesmo autor, também é muito bom, né? Mas a Vânia teve uma estrada. Eu tive uma Agora estrada. você tem um papo com o Nutri pra pular etapas. Agora você tem uma mentora, né? Poupando tempo e aumentando seu faturamento. Olha aí. Perfeito. Maravilhoso. Vamos agora entrar na vida pessoal da Lívia? Vamos conhecer a Lívia mãe? Vamos. A Lívia mãe. Lívia, você tem uma família linda, você tem um casal, né? Tem um casal. Eles Conta são pra lindos, gente casal. como é que é equilibrar essa Lívia profissional, workaholic, com Marte na casa 10 e a Lívia mãe. Isso foi uma questão. E por isso que eu fui para a área de mentorias, porque foi exatamente o que eu consegui conquistar. Trabalhar menos e ganhar mais. Eu me vi em um momento da minha vida onde eu só trabalhava, não conseguia dar atenção para as crianças. E aí eu falei, eu tenho que mudar isso, porque eles são tão pequenininhos e daqui a pouco eu não vou mais conseguir curtir essa fase. Então, assim, quando a gente consegue ser autônoma, empreender, constrói a nossa marca e tudo fica... né? A gente consegue se valorizar, a gente consegue ser mais bem paga, então a gente consegue trabalhar menos. A gente consegue ter mais tempo de qualidade com as crianças. Eu tenho, por exemplo, a bandeira do Free Friday. Aliás, hoje, sexta-feira, que a gente está gravando, hoje é Free Friday. Então, eu tenho essa bandeira. Eu não faço mentoria sexta-feira, eu não faço reunião sexta-feira. Eu tenho compromissos, a minha tarde de sexta-feira é toda para as crianças. Hoje à tarde eu vou passar a tarde com eles. Então, eu instituí isso do Free Friday para eu poder curtir mais um pouquinho. E a Lívia mãe, a gente tem que equilibrar pratinhos. Também a gente tem momentos que a gente tem que se dedicar muito. Então, é a gente saber que nem sempre também a gente vai conseguir ficar ali, né, na praia. Eu acho que é a mãe possível, né? A mãe possível. É a mãe Pra possível. gente não trazer esse peso também da perfeição, que a mulher, ela tá sempre se culpando, né? Nasce o bebê, nasce a culpa, então ela tá E sempre nasce se culpando. tudo, né? A gente se culpa, acho que desde o berço. Tem um livro, você já leu Indomável? Tô lendo, tô no Gente. primeiro capítulo. Então não posso nem falar muito, não dar spoiler. Mas é a trajetória de uma escritora que ela queria ser a mãe de sucesso, a escritora de sucesso, a esposa de sucesso. Ela queria ser tudo de sucesso. Só que ela falava não. Ela falava sim para todo mundo e não para ela. E ela começa a escutar sua própria voz interior e o livro... Você vai, olha... Mas eu sempre fui a pessoa que falou sim para mim antes. Eu sim. sempre falei sim para mim antes. Eu tive muito isso. Eu tive minha filha... A minha filha tá com 6 e o meu filho vai fazer 2 mês que vem. Então, eu não sou muito perfeccionista, assim, com eles. Eu tive que tirar isso para eu conseguir sobreviver. Então, assim, eu viajo sem eles, eu amo eles, eu brinco com eles, eu faço tudo por eles, mas eu também tenho meu momento com meu marido, eu tenho ajuda, eu tenho uma rede de apoio. Ótimo. Eu montei essa rede de apoio para eu conseguir ser a melhor mãe. Eu tinha que ser a melhor Lívia para mim, a melhor Lívia para o meu marido, a melhor Lívia para os meus mentorados, porque senão eu não ia conseguir curtir em paz o meu momento com eles. Eu ia estar sempre triste, E culpada. sabe, culpada. Mas eu trabalho muito. Eu trabalhei muito
para poder hoje trabalhar menos para ficar com eles, Qual entendeu? é o nome da sua filha? Eduarda. O que a Lívia de hoje gostaria de deixar de mensagem para Eduarda? Digamos que a Eduarda tem 18 anos agora. Se ela te ouvisse falando agora, o que você queria deixar de recado para ela? Ninguém vai construir nada por você. Você tem que construir tudo sozinha. Você tem que saber construir tudo sozinha. Eu sempre vou estar ali do lado, mas eu posso não estar um dia. Então, eu preparo ela para ela ser muito independente. E para ela ter essa chama acesa, para ela se amar do jeito que ela é, para ela saber que ela é poderosa. Sabe o que ela tem? Quando ela tinha 3 anos, eu cultivo isso nela desde muito cedo. E ela nasceu no dia 8 de março, o dia, né, internacional da mulher. E ela é muito empoderada. Não sei se é por tanto que eu falo isso, porque eu tenho muito medo dela ser aquela mulher frágil. Eu falo, você tem que ser forte. Você é mulher, você é muito forte porque você é mulher. Que quando ela tinha 3 aninhos, eu lembro dessa cena, ela pegou uma maçã na geladeira, mordeu a maçã e desmaiou pra fingir que era Branca de Neve. Aí veio meu marido, e a princesa do papai, eu vou dar um beijo. Ela deu um tapa nele e falou, sai fora que eu não preciso de príncipe. E eu falei, essa é minha filha. Então, eu busco isso pra ela. Ela não precisa de homem, ela não precisa de homem pra bancar ela. Ela que vai construir o sucesso dela, ela que vai construir a carreira dela, ela que vai construir o que ela quiser ser. Ela pode ser o que ela quiser. Eu falo isso pra ela. Você pode ser o que você quiser. Perfeito. Sabe uma coisa, só pra fechar, né, assim, minha mãe, ela tem uma coisa que ela fez por mim, minha mãe, ela me deu asa e me deu raiz. Então, ela me deu asa pra voar e ela me deu raiz pra eu ter pra onde voltar. Então, eu sei que eu posso ir pra qualquer lugar do mundo, que minha mãe tá aplaudindo o meu sucesso, mas todas as vezes que eu precisar da minha mãe, ela vai ser sempre o meu lar. Então, eu posso voltar pra casa, né? Então, é muito importante que os pais deem segurança e dizendo, olha, eu tô aqui. Mas voa, que o céu é seu, né? Não peça permissão de ninguém. Os filhos não são nossos, gente. Os filhos são do mundo. Então, a gente tem essa coisa de, o meu bebê, a minha filha. Eu crio de uma forma muito livre, mas sempre ali de olho. Sempre ali, né? A gente tem uma base familiar muito sólida, muito forte. A gente faz questão de fazer as refeições juntos. A gente tá sempre em família. Eu não sou aquela pessoa que vou, por exemplo... que saio sempre sem as crianças. Eu sempre, pelo menos em algum momento do dia, no final de semana, eu tô com eles. Eu vou jantar com meu marido à noite porque eles estão dormindo. Mas eu vou almoçar junto. Eu não sou aquela pessoa que fica aí que eu vou curtir a vida. Eu tô sempre do lado, sempre perto. Mas eu acho que a base familiar que a gente deixa, né, os valores são muito importantes. Eu sou uma pessoa religiosa também, eu faço questão da Duda ir na igreja comigo. Ótimo, Eu acho que ter isso, ter essa força faz a gente se sentir mais seguro também, sabe? É uma construção. É uma construção. É uma construção. É difícil educar demais. Difícil, gente. Eu tenho um filho de 11 anos, Bernardo, mas eu fico muito orgulhosa de mim já, quando eu olho assim para ele, porque com 11 anos você já tem um caráterzinho ali formado. Tipo, passou de fase no videogame, essa sensação, né? E eu olho para mim com toda a minha trajetória, porque hoje eu sou casada no 2º casamento, então o Bernardo não é filho do meu atual marido, do Marcelo, e eu olho para mim e eu falo, que trabalho lindo eu tô fazendo. Porque é um trabalho de caráter, de base, de construção. De base. E acho que é muito importante a nossa presença ali. Então, esse estereótipo de, tipo, eu sou trabalhadora, eu não paro em casa, eu não tenho tempo pra mim, eu não tenho tempo pra família. Eu acho que isso não é bonito, entendeu? Não é bonito. Isso é ruim. E aí, em alguns momentos da sua trajetória, você vai precisar ser essa pessoa. Ontem eu fiquei na minha mentoria até meia-noite. Eu não vi as crianças dormir. Beleza, mas foi ontem. Entendeu? Eu posso precisar passar uma semana de trabalho pesado, mas a minha rotina, o meu dia a dia, a minha vida é presente ali com eles. Eu faço questão de levar na natação, de levar no balé, de buscar na escola, de ser mãe. Eu faço questão de ser mãe. A mulher de sucesso não é solitária. Não é solitária. Pelo amor de Deus. Isso não é porque sucesso. existe um paradigma e um estereótipo de, não, eu só vou investir na minha carreira, eu não vou ter um casamento, porque agora eu não posso ser mãe. A mulher de sucesso. A gente é múltipla, a gente pode ser o que a gente quiser, né? Essa ideia de que a gente é tesoura, não, gente, a gente é canivete. Então, assim, eu tenho várias frentes, várias vias. E isso você falou dessa falta de tempo, né? Eu acho que a gente tem que ter cuidado com o vazio de uma agenda cheia, né? Porque a agenda tá lotada, mas você tá vazia. Você né? arrasou. Então, é trazer significado pra sua vida. E a família constrói significado, né? Constrói propósito, inclusive. Né? Dentro da gente. Arrasou com essa frase. Não é, gente? Isso aí foi tudo. Adorei também. E acho que, assim, a maternidade, ela me deu força para fazer tudo que eu faço. Então, hoje em dia, se eu tenho algum
eu nunca pensei em desistir. Porque eu olho pros meus filhos e eu falo... É por eles. Não vou desistir, eu sou uma leoa. Por conta deles, entendeu? Certo. Então, acho que a maternidade, muita gente acha, eu vou ser mãe e vai atrapalhar a minha carreira. Não, a sua carreira vai decolar. Maternidade é uma pós-graduação Porque da você vai ficar vida. mais experiente, você vai ter vivência, você vai saber conduzir, você vai fazer tudo o que você pode por eles, entendeu? Então é isso. Gente, falamos muito. mas E foi muito legal. ótimo. Muito legal. Lívia, já quero você pra vida. Eu também, quero Adorei. você pra vida, já que adorei. Você é ótima, tem muito conhecimento e passa de uma maneira, assim, muito leve e acolhedora. Eu adorei dividir esse tempo com você. Vânia, você também. Gente, a Vânia tem as melhores tiradas. As tiradas delas são, olha, muito São bom. perfeitas. Muito Eu bom. queria que vocês duas deixassem suas redes sociais, para quem não conhece aqui ainda, começar a consumir o conteúdo de vocês. Meu Instagram, Lívia Roque, é R-O-Q-U-E. E o meu Instagram é @VâniaMatosoNutri, Matoso com 2 T's e S. Adorei. E foi A um gente vai prazer. pôr aqui também, aqui embaixo. Então, tanto o @ da Vânia quanto o @ da Lívia. Caso você ainda não siga o Papo com Nutri nas redes sociais, é @Papo com Nutri e o meu é @jaque.vidal. Vamos encerrar aqui, mas na sexta-feira, Lívia está de volta e nós vamos começar o De Bola com a Nutri, com essa mulher empoderada e poderosa. Ah, Lívia, fala sobre a Adorei. sua mentoria. Quando é que vai lançar? Fala de novo as datas. Ó, o Empodera, que é o meu curso, vai lançar em fevereiro, a próxima turma. E a mentoria em grupo vai lançar em maio. Então, fiquem ligadas, porque as vagas são limitadas, realmente, para o grupo conseguir performar bem e eu dar atenção a todo mundo. Então, são limitadas. Você, Vânia. Já a minha mentoria agora em janeiro, daqui a 15 dias. E em abril a gente vai ter o Clínica do Intestino, que é o meu curso sobre saúde intestinal. Muito obrigada. Obrigada vamos a vocês. Dar as mãos aqui, que eu gente, amei. eu amei Energia muito, total. Muito bom. E vamos terminar com um brinde, né? Vamos!